Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, tá? Conto com a colaboração de todos aí pra gente atingir a marca de 75 mil inscritos. Falta pouco, tá? A gente vai aí um passo de cada vez em busca dessa nova meta. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês. E vamos pra cima, né, rapaziada? Vamos pra cima. O Corinthians conseguiu estragar nosso final de semana, né? Conseguiu. Infelizmente ou felizmente, o meu humor depende aí do desempenho do Corinthians. E ontem foi ridículo, foi feio de ver, tá? Bem feio mesmo, bem feio. Já vou trazer aqui a escalação do Corinthians e aí a gente entra no debate da partida. Primeiramente, nosso goleiro foi o Matheus Donelli, porque o Cássio sentiu dores na região lombar, tá? Durante os treinamentos, viajou, foi fazendo aí o acompanhamento com os médicos e tudo mais, mas na hora H, o pessoal viu, ó, não dá, não vamos forçar o Cássio, vai o Matheus Donelli pro jogo. Na direita, Bruno Mendes, dupla de zaga, Gil e Raul Gustavo e o Fábio Santos na esquerda, meio campo com Duqueiroz e Cantígio, Adson, Giuliano, Mosquito e Roger Guedes. Do time que vem jogando ultimamente, que enfrentou o Santos, que enfrentou o Flamengo, é a base. É a base. Uma outra peça ali que mudou, tá? E até porque não tem muito o que mudar. Não tem muito o que mudar. Aí a gente tem, com 4 minutos de jogo, o Roger Guedes recebe uma bola na ponta esquerda, domina, puxa pro meio, dá mais uma levada no gol. Um sarrafo no ângulo, tá? No ângulo, no contrapé do goleiro. Um golaço. Golaço do Roger Guedes aos 4 minutos do primeiro tempo. Tá? Então, assim, a gente começa um jogo contra o Ceará, que era o 17º colocado, dentro da zona do rebaixamento. Não havia vencido nenhuma como mandante no Brasileirão. 4 minutos, 1-0 Corinthians. Você pensa, pô, o Corinthians é um time que não vem tomando muitos gols. Tá? Então, se a gente se fechar, na hora que tiver a oportunidade, matar o jogo, acabou. Acabou. Tá com o resultado feito, resolveu a partida, tá? Resolveu a partida, mais 3 pontos, assume a liderança. Na sequência desse gol, o que a gente tem? Um contra-ataque do Corinthians, Roger Guedes com a bola, leva, o Duqueiroz passa na direita, ele ajeita pro Duqueiroz, só que tá o marcador do Roger e o marcador do Duqueiroz. A bola vai no Du, os dois correm para fechar. O que o Du deveria fazer? Devolve no Roger. Que aí o Roger domina de frente pro goleiro. Só escolher um canto e fazer o 2-0. O Duqueiroz me vem a milhão, dá um bago lá em cima. Dá um bago lá em cima. Matou o contra-ataque, tá? Finalizou? Finalizou, mas... Meu Deus do céu, era só devolvendo o Roger sozinho na entrada da área. Porque os dois marcadores foram onde aí ia dominar assim, ó. Escolhe um canto e faz o 2-0. Pronto. Foi isso que o Corinthians fez na partida, tá? Foi isso. Daí pra frente, cara, aí foi difícil, tá? Aí foi bem complicado de assistir o jogo. Foi bem complicado mesmo. O Corinthians tava com o resultado a seu favor, só que não conseguia ficar com a bola. Não conseguia ficar com a bola. Não conseguia puxar um contra-ataque. E o Ceará rondando a área do Corinthians. Roda por cá, roda por ali, roda por ali. Finaliza de um lado, tenta de um outro, um cruzamento. Aí a gente tem o primeiro gol do Ceará, o gol do empate. Um escanteio. A bola sobra na entrada da área do Corinthians. Vem o lateral esquerdo do Ceará. Um bate pronto. Não, a bola nem pingou, né? A bola no alto. Encobriu o goleiro do Corinthians. Bola no bico da área. Como? Não sei. Não sei. Primeiro ponto desse gol, tá? Primeiro ponto desse gol. Quando forem assistir o replay, olha, na hora da batida do escanteio, quem que corta a bola do Corinthians? O jogador do Corinthians. O Raul Gustavo sobe sozinho. Ninguém sobe com ele. E ao invés dele cortar a bola inteiro, ele pega aqui, ó, em cima, no cucuruco.
tá? Ele não pega de testa, não testa a bola e direciona. Não, ele vai, a bola bate e resvala pra cima. Por isso que fica perto da área do Corinthians. Ninguém foi pra apertar o cara, faz só pra fazer aquele calor. O Matheus Zonelli, na hora que vê o Raul Gustavo cortando, já dá um passo à frente. Porque ou pro time sair, ou pra esperar um novo cruzamento. Já fica atento. O cara bateu no gol. Ele tenta voltar, gol do Ceará. Gol do Ceará. Um golaço, tá? Um golaço do Bruno Pacheco, mas assim, 2 erros da zaga do Corinthians. O corte do Raul Gustavo e o Matheus Zonelli que tomou um gol de cobertura, ele estando dentro do gol. Tá? Ele estando dentro do gol. Enfim, aí já deu aquele choque na equipe do Corinthians. Mais uma vez, sem conseguir puxar contra-ataque, sem conseguir acelerar. A gente tem um lance do lado esquerdo. O cara domina, vai pra dar um passe dentro da área. Bate no pé, acho que do Bruno Mendes, tá? E a bola vem andando assim, ó. Devagarinho pra frente da área do Corinthians. Não chega ninguém pra dar o combate. Aí o Vina bate ao contrário na bola. Bate cortando a bola. Um golaço. No ângulo. No ângulo. Se a do Roger Guedes foi indefensável, a do Vina foi mais ainda. Mais ainda. Tá? Porque é uma bola muito rápida, frontal. Frontal. Você fica esperando pra ver se o cara vai abrir o pé ou não. Ele bate cortando na bola. Um golaço do Vina. Aí tem outros pontos. Vi muita gente, pô, o Matheus Zonelli nem passou perto da bola, nem não sei o quê. Rapaziada, ele não, nem se ele tivesse bem, ele teria chegado perto da bola. E mais. Na hora que ele vai dar o arranque pra saltar, o pé dele escorrega. Escorrega. E mesmo se não tivesse escorregado, não chega na bola. Não chega. A bola bateu, foi subindo. Foi subindo, um golaço do Vina. O erro é de quem? De quem não fechou a frente da área. O Duqueiroz foi pra dobrar a marcação, tá? No cara que foi fazer o passe. O Cantillo entrou pra área. O Juliano também entrou e não deu um passo à frente. Ninguém antecipou. Ninguém foi pra dar o combate. Aí fica fácil. O cara de frente da área, a bola ajeitada, tá? Bola vem, ó, devagarinho, só falando, me chuta. Golaço do Vina. Golaço do Vina. Se já tava difícil pro Corinthians, com placar a favor, com um empate, imagina perdendo. Imagina perdendo. Porque assim, quando a gente tá ganhando e o time não consegue atacar, você ainda fica, pô, beleza, se acabar desse jeito, deu nós. Deu Corinthians. Mas quando o time tá perdendo e o time não acerta nada, aí vai, pô, vai irritando. Erra um passe besta, erra 2 passe bestas, não acerta uma finalização, não acerta uma virada de jogo. E sofrendo na defesa, não acerta um bote, não acerta uma marcação. Foi esse o jogo do Corinthians ontem. Essa é a grande verdade. Tivemos algumas mudanças. Teve a entrada, por exemplo, do Piton. Teve a entrada do Rony, já no intervalo também. Depois tivemos a entrada do Rafael Ramos. O Giovani entrou também. E por fim o Xavier. Tá? E por fim o Xavier. E o que mudou na equipe do Corinthians? Nada. Nada. A gente chegou a ter uma grande chance, tá? Com o Rony dentro da pequena área. Uma bola que vem um cruzamento, né? O pessoal afasta, ainda fica ali perto da área do Ceará. Um jogador do Corinthians cabeceia de novo pra dentro da área. Cai na linha de fundo com o Giovani. Ele faz o cruzamento rasteiro. O Rony entra sozinho. Sozinho, sem goleiro. Sem goleiro. O goleiro foi fechar o cruzamento. Ficou o gol aberto pra ele. Ele bate a bola, bum, no travessão. No travessão. Tá? No travessão. Só que eu tive a impressão de que mesmo se fosse gol, o Giovani estava impedido, tá? Quase certeza que o Giovani estava impedido. É que eu vi o replay uma vez só. No replay eu vi, pra mim estava impedido, tá? O Giovani. Então assim, eu nem fiquei com aquela expectativa, nem fiquei com, pô, não, o Rony não sei o que, perdeu. Não pode, tem que fazer, tá? Na dúvida tem que fazer, obviamente. Não tô aqui defendendo o Rony não, tá? Não tô defendendo o Rony. Mas assim, é pra gente ver que o Corinthians não criou oportunidade. Não criou nada. Por fim, tá? Não contente, o Corinthians me arma mais uma presepada. O Vina vem com a bola. Não tem combate nele. Ele acha um passe entre o Raul Gustavo e o Lucas Piton, né? Que já tava no segundo tempo. O Raul Gustavo me dá um passo pra frente pra antecipar a bola e simplesmente passa da bola.
Só que assim, a bola passa muito longe dele. Muito longe. Chega a ser absurdo. Porque, tipo assim, ele vai pra cortar o passe, só que a bola passou, o cara já passou. Aí ele vira. O Gil, tá? O Gil e o Raul Gustavo. O Raul Gustavo faz isso aqui, certo? Não pega a bola. O que o Gil tem que fazer? A diagonal. Pra cobrir o Raul Gustavo. O que o Gil faz? Corre paralelo. Pode ver. O Kleber recebe a bola, ameaça e finaliza sem o Gil nem chegar perto dele. Nem chegar perto dele. Pô, John, mas o Gil que não... Não. É movimento natural de zagueiro. Movimento natural. O primeiro dá o combate, o outro faz a sobra. É sempre um na diagonal do outro. Um foi, o outro entra na diagonal. Esse foi, esse entra. É normal. Não, correu na paralela. Aí o Kleber recebeu a bola, ameaçou e finalizou. Sozinho. Sozinho. Sem ninguém dar o combate no Vina, sem ninguém antecipar o passe, sem ninguém cortar o passe, sem ninguém antecipar o centroavante, sem ninguém dar o combate no centroavante. Aí fica fácil. Fica fácil. Eu falei ontem lá no Instagram. Vitória merecida do Ceará. Quem quis vencer o jogo, venceu. Quem buscou a vitória, venceu. O Corinthians simplesmente não quis vencer a partida de ontem, tá? O Corinthians não se esforçou, o Corinthians não buscou a vitória. Essa é a grande verdade. E o resultado tá aí pra gente, tá? 3-1 pra equipe do Ceará. Agora a gente tem um Campeonato Brasileiro em que o Corinthians, nesse momento, é o segundo colocado, com 29. O Inter tem 29 também, tá em terceiro. O Atlético empatou ontem, né? Inter e Atlético, foi um resultado bom pro Corinthians. Inter e Atlético Paranaense, no caso. Só que a gente tem o jogo do Galo hoje e o jogo do Fluminense, que são dois times que, se vencerem, ultrapassam o Corinthians. Fora o Palmeiras, que joga amanhã, 8 horas da noite, tá? E que se vencer já abre 4 pontos em cima do Corinthians, tá? 4 pontos. Então assim, rapaziada, complicado, né? Complicado. Era um jogo que a gente tinha uma expectativa boa, começa vencendo e aí desanda tudo. Quero saber a opinião de vocês. Bom, o Mosquito foi um dos únicos jogadores que falou aí ao fim da partida, né? Ele trouxe a seguinte aspa: começamos bem o jogo, começamos na frente e a gente tinha que continuar pressionando em cima deles. Infelizmente, deixamos cair, um pouco também por causa do clima, é muito quente aqui, campo duro, mas não é desculpa. Deixamos cair e esse foi o erro, tinha que continuar pressionando e buscando o segundo gol. Infelizmente, acabamos tomando 2 gols que decidiram o jogo. Um ponto importante que o Mosquito falou aí, pô, que gramado horrível, velho. Muito feio, muito ruim, a bola não rola, não anda. A bola faz assim, ó. Campo muito ruim, tá? Muito ruim o campo do Castelão, da Arena Castelão ontem, tá? Lá em Fortaleza. Pô, pra um time de Série A, igual o Ceará, que tá jogando Sul-Americana, que é competição internacional, competição continental, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pô, não pode ter um gramado daquele, cara. Não pode, de verdade, tá? De verdade. De verdade. Enfim, essa foi a fala do Mosquito. E aí temos também a coletiva de imprensa do Felipe Almeida, que foi o nosso treinador ontem, né? Porque o Vitor Pereira estava suspenso e tudo mais. Ele falou o seguinte. Vou até tomar água, viu? Antes, dar os parabéns ao Ceará. Penso que foram justos vencedores. Apesar de termos entrado bem no jogo, a equipe fez um grande gol com o Roger. Teve outra transição que poderia concluir com o segundo gol. De fato, a partir daí, a equipe perdeu-se. Infelizmente, não conseguimos, no jogo anterior, gerir como pretendíamos e hoje, claramente, a equipe acusou o desgaste. Então, um dos pontos aí que o Felipe Almeida colocou foi o desgaste físico da nossa equipe. A equipe tentou, lutou, mas não conseguiu. Muito desgaste. Infelizmente, não nos permitiu lutar pelos 3 pontos como pretendíamos. O que nos preocupa agora é recuperá-los o mais rápido possível. Sabemos da sequência que temos pela frente. O objetivo é recuperar o melhor possível para que no próximo jogo a equipe volte a apresentar mais qualidade e lute pelos 3 pontos. Não há que encontrar desculpas. Não é só desgaste físico, é desgaste mental, uma série de jogos consecutivos. Tínhamos a Copa, tá? Que no caso é a Copa do Brasil, que pela vantagem que tínhamos era para recuperar jogadores, mas sabíamos e o jogo comprovou como era difícil. Não permitiu recuperar os jogadores que queríamos. Não há milagres, infelizmente hoje a equipe apareceu com desgaste.
Quando não está fresca de ideias, logicamente, começa a falhar passes, decisões simples que normalmente fazemos bem e não conseguimos. Pô, tá aí explicada a justificativa, né, da nossa comissão, do nosso treinador de ontem. Então, segundo ele, o nosso time estava desgastado fisicamente. Faz sentido também, tá? Faz sentido pelos desfalques e tudo mais, tudo que a gente já vem falando aí há um bom tempo. Mas mesmo assim é complicado, pô. É complicado porque, pô, o Ceará vinha jogando a Copa do Brasil também, foi eliminado quarta-feira. Num clássico que eles precisavam vencer. O Ceará tá brigando na Sul-Americana, tá classificado também. Então, assim, tá em 3 competições, assim como o Corinthians. E tá brigando no rebaixamento. Nunca tinha vencido em casa nesse Brasileirão. Tá? São alguns pontos aí de atenção pro Corinthians. De atenção. Não é para instaurar crise, mas é um ponto de alerta aí pro nosso time. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, vamos lá sobre quarta-feira, tá? Já vamos falar aí sobre quarta-feira. O Corinthians vive a expectativa aí da estreia do Yuri Alberto, tá? Que é o nosso centroavante. E, além disso, os lesionados. Porque, pô, a gente olha e fala, pô, o Corinthians tem um time bom. O Corinthians tem um time bom. O Corinthians tem um time bom. Só que não consegue colocar esse time pra jogar. Não consegue colocar esse time pra jogar, cara. Não consegue. O Felipe Almeida falou o seguinte: sobre Yuri Alberto, William, Fagner, Maicon estão treinando conosco, estão se recuperando bem e ganhando condição. Vamos esperar que estejam à nossa disposição. O pessoal está em transição física, fazendo uns trabalhos. Espero que tenham treinado hoje, tá? Não viajou para jogar, tem que estar treinando. Tá? Vou trazer alguns nomes importantes aqui. O próprio Felipe Almeida falou aí, tá? A gente tem o Fagner, que é o lateral direito titular do Corinthians. A gente tem o Maicon, que é volante titular do Corinthians. A gente tem o William, que é um atacante titular do Corinthians. Tem o Cássio, que ficou fora no jogo agora. Já são 4 nomes, tá? Além deles, a gente tem o Yuri Alberto, chegando agora, contratação. A gente tem o Balbuena chegando agora, que é contratação. 6 nomes que pra mim são titulares. E aí num time de 11, se você já não tem 6 peças, é mais da metade. É mais da metade. Ou eu tô errado? Tá? Ou eu tô errado? Outro ponto importante que o Corinthians vive essa semana: a chegada do Ramiro, do Matheus Vital, o Léo Natel, que ainda estão com futuros aí indefinidos, mas que podem atuar pelo Corinthians nesse momento, tá? A partir do dia 18, que é mais conhecido como amanhã, tá? A partir de amanhã abre a janela internacional, então é dia de um monte de inscrição de jogador, tá? Um monte de transferência e tudo mais, regularização. E aí já ficam à disposição do Vitor Pereira. A gente tem o Renato Augusto, que tá machucado, tem o Júnior Moraes, o próprio Luan, que não aparece nunca, tá? Então, assim, peças a gente tem, mas tem que estar à disposição, tá? Tem que estar à disposição. Uma pergunta que eu faço pra vocês, tá? Uma pergunta que eu faço pra vocês e eu quero até acompanhar. Qual é a escalação que vocês colocariam pro jogo contra o Flamengo se todos estivessem à disposição, tá? As contratações, os jogadores lesionados, todos. Qual seria a escalação? Porque é uma dúvida real que eu tenho. Que o Corinthians agora vai ter algumas peças importantes, tá? Peças de reposição. Num jogo como esse, por exemplo, o Matheus Vital seria útil. Tá? O Matheus Vital seria útil. O Ramiro e o Léo Natel, eu vou confessar aqui pra vocês, eu tenho um pé atrás, tá? Eu tenho um pé atrás. São jogadores que, nossa senhora, me irritaram muito. Mas muito. Então, assim, pra eu mudar de ideia, vão ter que comer feijão com arroz aí um bom tempo, tá? Vão ter que ajudar bastante aí o Corinthians pra gente mudar essa ideia. Mas, enfim, trouxe aí todos os nomes, tá? Que a gente tem aí, vive essa expectativa dessa semana. As contratações ficam à disposição e os jogadores lesionados, alguns já podem retornar, como o caso do Fagner, do William, do Maicon e do próprio Cássio. Comentem aí, por favor, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Balbuena, tá? Como eu já falei, tá fechado com o Corinthians e tudo mais. Falta só o anúncio oficial,
Talvez o Corinthians faça hoje, talvez amanhã. Só que o ponto importante disso tudo, amanhã, o Balbuena já vai ser inscrito, tá? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e aí posteriormente, tá? Na Taça Libertadores também, rapaziada, também. Então assim, daquilo que a gente vivia a expectativa da contratação do Balbuena, se chega mais nomes, tá? Um outro ponto aqui, eu até me perdi no raciocínio, tava fazendo as contas. Pra Libertadores, falei da Libertadores e já lembrei, tá, rapaziada? Vou cortar o assunto. Falei da Libertadores e lembrei. Para as quartas de finais, o Corinthians pode fazer 3 trocas na lista. A primeira, obviamente, é o Yuri Alberto, que já foi contratado e anunciado. A segunda vai ser o Balbuena. E aí a gente vive a expectativa da terceira. Vai inscrever um Matheus Vital, um Ramiro, um Leonatel? Vai esperar a chegada de um volante, Fausto Vera ou algum outro nome? E aí a gente sabe que o Corinthians está negociando com atacantes. Kevin Velasco foi oferecido, tem o nome do Michael rondando. Aí eu te pergunto, a gente teria o Yuri Alberto, Balbuena, um volante e um atacante pelos lados. De 4 nomes, a gente só pode inscrever 3. Quem vocês inscreveriam? Deixaria o volante de fora? Deixaria o atacante de fora? O Balbuena não dá pra deixar de fora. O Yuri Alberto não dá pra deixar de fora. Eu. Se a gente tiver o Maicon à disposição, o Duqueiroz, o Cantillo, eu inscreveria o atacante, tá? Pra gente ter uma opção a mais no ataque. Já tivemos aí a saída do Mantuan, tá? A gente perde aí uma nova peça no ataque. Caso chegasse, fora, né, o Balbuena e o Yuri Alberto, chegasse um volante e um atacante, eu inscreveria o atacante, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!